Olá a todos! No mundo, há pessoas que perderam habilidades indispensáveis ao dia a dia por causa de traumatismos cranianos ou derrames cerebrais. Há, por exemplo, pessoas que não conseguem mais andar, falar ou segurar uma colher. Entretanto, às vezes, tais tragédias também desenham um destino inesperado. A tragédia muda a pessoa a partir de sua própria essência. Por exemplo, suas habilidades intelectuais se aprimoram, seus sentidos se aguçam ou talentos florescem. De acordo com neurologistas, depois de um traumatismo craniano ou de um derrame cerebral, a estrutura dos neurônios do cérebro se altera e neurônios que até então estavam inativos são ativados. Neste vídeo, vamos apresentar super-humanos que ganharam habilidades incríveis como resultado de uma tragédia assim. O Homem Elástico. Primeiro, a história de um certo Homem Elástico. Peter Wellbrock, nascido no sul da Inglaterra. Ele, que desde criança adorava esportes, estava entusiasmado com o atletismo. Além disso, Peter desafiava seus limites em esportes radicais como o parkour. Certo dia, a tragédia bateu à sua porta. Ele não conseguiu pular do telhado de uma casa para outra e sofreu uma queda de grande altura. Como resultado, ele sofreu fraturas múltiplas nos 2 braços e pernas. Peter, que sofreu ferimentos tão graves, perdeu as esperanças sobre sua vida depois disso. Porém, esta tragédia não era o final de sua história. No hospital, o médico lhe disse que seus ossos estavam se recuperando e se emendando milagrosamente. Seus pais e sua namorada na época, Ashley, ficaram muito contentes com a notícia. Em pouco tempo, ele deixou o hospital e continuou sua reabilitação em casa. Certo dia, quando Peter retirou o gesso, todos ao seu redor e ele próprio se surpreenderam com sua nova habilidade. Seus membros dobravam em direções impossíveis de se pensar e ainda, depois voltavam à sua posição original sem causar danos ao seu corpo. A medicina não consegue explicar como os ligamentos e a cartilagem podem se dobrar e esticar tanto assim. Porém, isto é algo que de fato aconteceu. Ele renasceu como um super-homem. Vamos à próxima história. No mundo existem seres humanos com poderes que talvez sejam capazes de salvar a humanidade. Na verdade, ele não sente nenhum tipo de calor. Meta Baelinger tinha 40 anos na época, e um dia um incêndio começou em sua plantação. Depois de chamar os bombeiros até a chegada deles, ele continuou combatendo as chamas. Por um breve espaço de tempo, o fogo saltou pelo seu corpo, mas os bombeiros se apressaram e o extinguiram. Ele teve queimaduras leves e perdeu a consciência. Quando acordou no dia seguinte, Meta descobriu seu incrível poder. Ele não sentia qualquer tipo de calor. Apesar de ter perdido a capacidade de sentir dor, não havia outra anormalidade em seu sistema nervoso. Como explicar este grande mistério? Ninguém sabe. Jason Paget. Antes de se ferir, ele era uma pessoa normal, que gostava de se reunir com seus amigos para beber. Jason diz que não havia nada de especial em suas notas de matemática nos tempos de estudante. Quando ele tinha 30 anos, foi atacado por 2 homens em um bar de karaokê. Ele, que tinha perdido os sentidos, ao acordar no dia seguinte, notou uma coisa. Quando Jason olhava para todas as coisas que estavam ao seu redor, ele as via junto com a fórmula matemática que expressava suas formas geométricas. Este é um fenômeno chamado sinestesia, que é um fenômeno sensorial especial, em que se percebe um estímulo não somente através do sentido normal, mas por um sentido diferente. Com isso, ele, que via as formas geométricas através de fórmulas numéricas, passou a esboçar em um papel aquilo que via dentro de sua cabeça. O ataque que sofreu danificou uma parte do seu cérebro, e para compensar a parte danificada, uma outra região do seu cérebro que não era muito utilizada aumentou sua atividade. Essa foi a história de Paget, que se transformou em um gênio da matemática. Ken Walters. Ex-engenheiro, ele recebia auxílio para pessoas com deficiência física desde 1986. Por causa de um horrível acidente, ele tinha sido forçado a viver por toda a vida em uma cadeira de rodas.
Dias de muito sofrimento se seguiram, até que ele teve depressão. Além disso, em 2005, ele sofreu um derrame cerebral. Contudo, com a doença, surpreendentemente, Ken adquiriu habilidades criativas. Depois de se recuperar do derrame, desenhando rabiscos para manter as mãos ocupadas, ele percebeu que conseguia desenhar imagens que se pareciam com pinturas digitais. Ele, que não tinha qualquer interesse por arte antes, aprimorou cada vez mais suas habilidades. Mais tarde, fundou sua própria empresa de desenvolvimento de software. Aos 51 anos, Ken foi contratado pela famosa empresa Electronic Arts. O menino imã. Na época, Nikolai Kryaglyachenko tinha 12 anos. Na volta da escola para casa, ele se encostou em um poste no qual havia um fio desencapado que o tocou, descarregando uma corrente de alta voltagem pelo seu corpo. Com um enorme choque, ele foi lançado até o passeio do lado oposto da rua, mas de alguma forma Nikolai conseguiu se levantar e voltar para casa. No dia seguinte, ele se surpreendeu. Todos os objetos feitos de metal em sua casa se agarravam ao seu dorso. Com esse misterioso poder, Nikolai se tornou um dos garotos mais populares de sua escola. Seus colegas de classe sempre se juntavam à sua volta, dizendo que queriam ver pelo menos uma vez seus poderes. Por causa desse acidente inusitado, ele, que era um estudante russo normal, tornou-se um super-herói que causaria inveja até mesmo nos personagens de histórias em quadrinhos. Nikolai diz que, quando crescer, quer ser um super-herói de verdade. Tommy McHugh. Quando era jovem, Tommy começou a usar heroína e se envolveu em todo tipo de crime. Mas quando tinha 51 anos, por causa de um derrame que sofreu, o talento artístico que havia dentro dele despertou. Depois de receber alta do hospital, ele adquiriu um forte desejo por desenhar e escrever poesia. As paredes e o teto do interior de sua casa foram sendo cobertos um após o outro por pinturas avant-garde, feitas por ele mesmo. Ele, um antigo delinquente, se transformou em um ser humano forte com uma sensibilidade feminina. Agora, Tommy é um amante de gatos e quase chora quando pisa em um inseto por acidente. A próxima história é sobre uma garota que deseja permanecer anônima. O que ela conta é que um dia sofreu um acidente em uma área de esqui e, por causa dele, suas habilidades intelectuais se aprimoraram bastante. Quando ela caiu sobre a neve, ela não sentiu enjoo ou tontura, sintomas típicos de quem sofre concussão cerebral. Por isso, mesmo tendo dor de cabeça e com a clavícula quebrada, ela continuou esquiando naquele dia. Algumas semanas depois, ela notou que sua visão, sensibilidade e capacidade de memória começaram a mudar repentinamente. Agora, a garota tinha a memória exata de todos os lugares que visitou no passado. E não é apenas isso. Ela consegue desenhar perfeitamente a planta de todos os edifícios nos quais ela passou, ou daqueles que somente olhou do lado de fora. A última história é de Hin Chi-yong, que vive na China. Em uma noite com chuva forte e relâmpagos, ele voltava de um bar. Embriagado, Hin não esperou a chuva passar e correu direto para casa, porque queria logo dormir. Mas no meio do caminho, ele é atingido por um relâmpago e perde a consciência. Inconsciente e em estado grave, os médicos se espantaram quando ele acordou. Ainda, em pouco tempo, ele se recuperou e recebeu alta do hospital. E neste momento ganhou uma habilidade espantosa. Hin consegue se movimentar em uma velocidade inacreditável. Seus movimentos são 1,5 ou 2 vezes mais rápidos que o de uma pessoa normal. Além disso, sua fala e pensamento também aceleraram. Resumindo, ele se transformou em um homem com super velocidade. Por hoje ficamos por aqui. Obrigado por assistirem. Espero que ninguém se envolva em um acidente ou se machuque depois deste vídeo. De forma alguma tentem imitar o que viram aqui. Se vocês estão pensando, algum dia, de repente, quero renascer como alguém com superpoderes, continuem se esforçando de forma honesta, que esse dia com certeza chegará. Até a próxima. Tchau!